Vamos então encerrando aqui o nosso protocolo de correção pós-mudanças no Enem. Vamos à competência 5. Muita gente não sabe, mas a competência 5 até 2024, pelo menos, era a competência em que havia a menor média de notas na redação. Então, muitas pessoas perdiam pontos tranquilamente na competência 5. E ela é uma competência muito, muito prática, muito objetiva de se avaliar. Né? Ela exige a presença clara de 5 elementos, um desejo claro de intervir. Cada elemento desse vale 40 pontos e ponto. Certo? Eu sou de um tempo que não, que a gente, antes de 2016, não era chamado de intervenção, era chamado de solução. Aí tinha solução genérica, solução não relacionada ao tema, era um monte de solução. E assim, você tinha mais autonomia, só que, consequentemente, mais subjetividade para avaliar isso. Então vamos lá, porque teve algumas mudanças no olhar, tá? Com relação ao olhar que é dado a essa competência. Primeiro, ela deve considerar... Tá com 4 aqui, é 5. Tira esse aqui. Deve considerar o quê? A clara intenção de intervir mediante construções semânticas que denotem tal propósito. Então a pessoa não tem que ficar falando o problema persiste, certo? Ou então assim, é papel do governo fazer tal coisa. Ou a sociedade deveria fazer tal coisa. Não, você tem que estar ali, sabe, firme. É preciso que se faça isso. Tal situação precisa ser revertida, tá bom? A questão da desvalorização da herança africana precisa ser combatida. Presença dos 5 elementos, né? Ação, agente, ação, modo meio, efeito, finalidade e detalhamento. É preciso que a gente atente muito a isso aqui, ó. Efeito. Eu já vi casos aqui na plataforma em que não se considerou o efeito. O efeito é quando, tem lá no finalzinho, assim, com essas ações, o Brasil será uma nação justa. Tá? Isso é o efeito das ações. Então, se não tiver a finalidade, mas tiver esse efeito, isso é válido. E o efeito, muitas vezes, ele é considerado um detalhamento da ação. Certo? Mas aí a gente não pode flexibilizar muito, porque no Enem, muitas pessoas perderam 40, 80 pontos na competência 5 no Enem 2024, porque simplesmente alguns corretores resolveram não considerar alguns elementos, certo? E aí a proposta... Sai daqui. Que isso? Por que você tá aparecendo? A proposta de intervenção mais completa deve ser considerada para fins de avaliação. Então, também já ouvi aluno dizendo, teve mentor que disse que tem que ter 2 propostas de intervenção. Não precisa. Ele tem 3 possibilidades. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu morro de pena, eu sou miserável para dar linha para conclusão. Mas porque eu já consegui ceder para conclusão foram 5 linhas, eu acho. Acho que eu já fui ousada e dei 6 linhas. Mas a gente está falando de uma dissertação argumentativa. Então, se é dissertação argumentativa, o espaço maior deve ser dado à argumentação, à dissertação, que fica onde? No miolo. E aí, uma mudança muito expressiva e bacana que ocorreu em relação à competência 5 em 2024 foi isso aqui, ó. Ausência ou imprecisão de elementos essenciais em proposta de intervenção pode justificar a perda de pontos. Não pode haver dificuldade no reconhecimento dos elementos. Caso haja, deve-se penalizar conforme a pontuação do elemento em questão. 40 pontos. Por exemplo, você não sabe se aquilo é um detalhamento, é um modo meio, e você está contabilizando, já contabilizou 4. E você não consegue discernir o que é aquilo ali. Pode tirar 40 pontos. E assim, isso tem que estar muito marcado. Então, é modo meio, tem que ter um marcador lexical. Mediante, por meio de, ou através também, você pode aceitar. Por intermédio de. Finalidade. Com o fito, com a finalidade, com o propósito, tá? De, a fim de, para quê. Então, precisa ter esse marcador. Não tendo esse marcador, isso não está claro. E você está autorizado também a penalizar em 40 pontos. E outra coisa, não retomar o núcleo temático na proposta de intervenção. Isso não foi bem visto também em 2024, então a gente vai precisar dessa presença clara. Tem que ter, foi herança africana em 2024, então tem que ter de alguma forma algo relacionado. Legado africano, legado da África, pode estar separado em 2 momentos diferentes, tá? E a gente tem que saber, tem que estar muito claro também na proposta de intervenção, se, por exemplo, eu tenho ali uma intervenção, eu tenho que saber a que ela está se referindo.
Tá? Isso pode ser muito bem trabalhado na finalidade. Então, se é falta de informação ou argumento, a intervenção tem a finalidade de combater a desinformação, porque isso se refere diretamente ao argumento. Tá legal? Então, para a pessoa obter 200 pontos na C5, ela tem que ter uma presença clara dos 5 elementos fundamentais. Clara, certo? Lembrando que o detalhamento do agente é aceito, o detalhamento, modo, meio da ação também são aceitos. E deixa eu ver o que mais. A pessoa não precisa especificar, é mídia o quê? É governo o quê? Não, se ela colocar governo, tá ok. Se ela colocar mídia, ok, tá certo? Não precisa especificar essas coisas. E aí eu tenho um exemplo aqui, foi de uma aluna, até. No exemplo acima, a candidata obteve 180 pontos na C5, ou seja, 160 de um corretor e 200 de outro. Certamente a penalização de 40 pontos se deu pela não identificação do elemento detalhamento do modo meio, né, em que ela trouxe aqui, seja por livros, filmes ou músicas. Apesar de se tratar de um exemplo que caracteriza detalhamento, um corretor não foi capaz de identificá-lo como tal e cabe, nesse caso, inserir um elemento coesivo que denote exemplificação. Então, eu estou na frente, né? E o detalhamento, no caso, ele pode ser um exemplo, ele pode ser uma explicação, ele pode ser isso. E olha só o que ela trouxe, ela falou: portanto, para possibilitar a construção de uma celebração cultural, fazem-se necessárias, no caso, medidas efetivas. Dessa forma, o governo federal, junto ao Ministério da Educação, isso aqui não é detalhamento, isso aqui é só mais um plus é governo federal com o Ministério da Educação, é uma coisa só. Deve inserir nos programas escolares projetos culturais por meio da presença de quê aqui? Cadê? De figuras ilustres da cultura afro-brasileira, certo? Então aqui eu tenho, cadê? O governo federal é o agente, beleza? Deve inserir, é ação, né? Então já está marcado aqui nas escolas. Por meio da, eu já tenho o modo meio marcado. No intuito de, eu tenho a finalidade. Então, eu já tenho 4 elementos. Beleza, vamos continuar. No intuito de ressignificar os conhecimentos relacionados aos povos citados diante do costume racista, favorecendo sua valorização. Aí ela vai iniciar outra proposta de intervenção que está menos completa que essa daqui. Tá? Favorecendo sua valorização. Nesse caso aqui, quando ela fala por meio da presença, seja por livros, filmes ou músicas, isso aqui seria um detalhamento. Ela, em vez de colocar seja, ela poderia colocar, por exemplo, por meio da presença de figuras ilustres da cultura afro-brasileira, por exemplo, livros, filmes ou músicas, essas figuras dessas áreas de atuação, aí ficaria um detalhamento mais claro. Um dos corretores percebeu isso como detalhamento, o outro não percebeu, tá? E é isso que a gente tem que evitar. A simples presença de um elemento que denotasse exemplificação já atenuaria isso aqui, já facilitaria a vida desse outro corretor. A gente tem essa aqui também. Essa aqui inclusive foi um caso interessante porque ela usou isso aqui, sobretudo, como elemento, como operador argumentativo interparagrafal e perdeu ponto na C4, porque ela colocou, ela não usou no D1 um válido e, não, foi ela, acho que foi no D1 ela colocou em primeira análise, foi primeiramente, depois ela colocou além disso, e aí na conclusão ela trouxe o sobretudo, só que sobretudo é principalmente, ele não denota conclusão, sabe? Então ela perdeu ponto. Então, sobretudo, é de extrema importância o governo entrar com medidas eficazes ao tema proposto, por meio de campanhas e propagandas à valorização africana. Governo entrar com medidas eficazes por meio de tal coisa. Aí, dessa forma, o tema seria amenizado e teríamos mais foco em pessoas. Isso aqui seria o efeito. Então, qual seria o efeito disso? O tema seria amenizado e teríamos mais foco em pessoas
do eixo africano, tá certo? Então foram 160 nesse caso, não houve identificação aqui de um detalhamento. Mas tá muito simplória essa proposta de intervenção. Tá, mas eles consideram a presença. E esse aqui foi muito interessante também, porque ela ficou com 180 pontos, um deu 160, o outro deu 200, só que aí eu fiquei tentando entrar na mente do cara que deu 160 pontos, e assim, eu teria dado menos até, porque não ficou muito claro, muita coisa não ficou clara. Ela traz aqui, ó, portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver o impasse. Esse para resolver o impasse poderia ser considerado como finalidade, certo? Para isso, o governo federal, que deveria ser mais minúsculo, a gente, junto com as mídias sociais, não considera, devem. Aí faltou uma coisa, ó. Campanhas virtuais sobre a cultura e herança africana. Devem campanhas. Então faltou o quê? O verbo. Aqui eu não consideraria a ação, porque aqui eu acho que ela quis dizer devem criar, né? Mas como se existe uma palavra que é indispensável para a gente identificar a ação, essa palavra é o verbo, que o verbo denota ação, então eu já desconsideraria. Então, o governo deve, mas aqui considerar, né? Criar campanhas virtuais sobre cultura e herança africana por meio de eventos em redes sociais, alcançando diferentes públicos sociais. Isso aqui poderia ser um efeito também, tá? Desse modo, a valorização da herança africana será uma realidade, que também é outro efeito. Então, para resolver o problema, o governo federal deve criar campanhas por meio de alguma coisa e efeito. Então, o que aconteceu? Um dos caras ou não identificou o elemento finalidade, que seria esse para resolver, eu achei menos grave que o do verbo, não identificou o elemento ação pela ausência do verbo ou não considerou o detalhamento. Certo? Que seria esse aqui, ó, alcançando diferentes públicos, que isso aqui é um efeito, é um detalhamento da ação. E, gente, aqui a gente encerra o nosso protocolo, lembrando que, como já dizia Belchior, o passado é uma roupa que não nos serve mais, vamos olhar para frente, que atrás vem gente, vamos povoar as universidades brasileiras de gente boa, né, e vamos nos tornar eternos, por meio do legado que a gente vai deixar na vida desse pessoal. Lembrando também que vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, alguma sugestão, comenta aqui também. E tamo junto até o Enem e além.